Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos, a todas que estão nos ouvindo aqui através das nossas redes, do Facebook, do YouTube, do canal da Resistência. Hoje nós estamos aqui recebendo um grande companheiro economista, Márcio Postman, companheiro que foi presidente do IPEA, Instituto de Pesquisas e Estudos, Pesquisas Econômicas, IUA, Instituto de Pesquisas Aplicadas, né? E não só isso, é professor da Unicamp há muito tempo, foi nosso candidato por 2 vezes a prefeito da cidade de Campinas, bateu na trave, né? Mas vai chegar lá ainda. E a gente, daqui a pouco, deve estar participando aqui também o Paulo Pimenta, nosso deputado do Rio Grande do Sul, e o Rogério Correia, nosso deputado de Minas Gerais, que também participam sempre aqui do canal da Resistência. Então, eu até pediria aí para a nossa retaguarda aí, dar um alô para eles já entrarem, porque nós estamos aqui já com muita gente assistindo e, logicamente, interessada em saber essa questão do custo de vida, né? O custo de vida vem aumentando de forma assustadora no Brasil. Aqui nós temos aí que a inflação já nas faixas de renda mais baixa já acumulou altas de entre mais de 12%, né, nos últimos 12 meses. Né? A gente viu aí que produtos como cenoura teve aumento de 45%, tomate 15%, frutas em geral 6%, batata 11%, né? Ou seja, a inflação da mesa do brasileiro ela está cada vez maior, né? A inflação dos alimentos esse ano já é de 13%, né? Conjunto de hortaliças e legumes 46%. Isso falando de alimentos. Nós temos também aumentos aí na saúde. Os planos de saúde, o governo Bolsonaro já autorizou aumento de 16,3% esse ano e os remédios 10,89%. E os combustíveis, a coisa, bom, aí todo mundo já sabe, né? Todo mundo está ligado. O aumento dos combustíveis já chegou a quase 30%. Óleo diesel 46%, gasolina 27%, etanol 25%. Né? Então, a situação é muito grave, isso aliado a um desemprego de 12 milhões de pessoas e mais uns 7, 8 milhões de pessoas subempregadas, se eu não estiver errado sobre esse número, né? E a gente está trazendo aqui hoje exatamente o Márcio Postman, que é esse companheiro que se dedicou e se dedica muito ao estudo da economia e que analisa a economia do ponto de vista do povo, né? Porque muito economista está preocupado com o resultado dos lucros das empresas, em especial o lucro dos bancos. Mas a gente tem que ter economista que pensa na vida do povo. E o Márcio é um desses companheiros aí que vê as coisas dessa forma. Então, Márcio, a palavra está com você. O que você está analisando essa situação? Onde vai parar esse custo de vida? Se é que vai parar. Está desligado, Márcio, seu microfone. Aí. Obrigado. Eu estava, na verdade, lhe saudando, deputado Carlos Zaratini, uma satisfação fazer parte da tua rede de resistência, esse canal vivo, que permite acompanhar a tua trajetória, o teu compromisso e as oportunidades de debater temas instigantes, temas do cotidiano da população, especialmente da classe trabalhadora. E o tema do custo de vida voltou novamente a ser muito significativo, digamos, na determinação do padrão de vida, especialmente da população de mais baixa renda. Talvez seja interessante chamar a atenção para o fato que a inflação ela ganhou maior impulso justamente a partir da pandemia, quando ficou claro que o governo havia desistido de combater a inflação por mecanismos que já são conhecidos há muito tempo e que os próprios governos do PT utilizaram, não é? Ou seja, o Brasil tinha estoques reguladores, por exemplo, que permitia fazer com que, em períodos de escassez,
o governo havia estocado anteriormente produtos e poderia colocar no mercado, evitando a elevação expressiva desses produtos que estavam em escassez, em geral, né? E da mesma forma, quando havia uma superoferta, o próprio governo tinha a capacidade de adquirir o excedente, guardando para situações de forma preventiva, para situações que isso viesse a depender. Havia preços mínimos, havia crédito. Portanto, a inflação ela não dependia apenas e tão somente do único remédio que o Banco Central vem tendo, que é a elevação da taxa de juros, né? Isso ficou claro ali já em 2020, quando a inflação passou a registrar uma aceleração. Inicialmente, ela estava muito mais presente na cesta básica de alimentos do povo mais simples, e isso não era percebido, digamos assim, pelos analistas do mercado financeiro, porque a inflação ela estava praticamente contida nos alimentos e não chegava a preços que atingiam a classe média e segmentos de maior renda. Mas já ao final do ano de 2020, para passagem para 2021, ficou então já contaminado outros preços, porque, de certa maneira, o governo federal, após ter desmanchado a política anti-inflacionária, ele, de certa maneira, apostou numa decisão de elevação dos preços. Ó, o nosso deputado Rogério está chegando. Rogério Correia aí já chegou aí. Estamos ouvindo o Márcio aí, Rogério. Estou fazendo uma breve apresentação sobre o problema da inflação. Então, na verdade, a partir de 2021, nós passamos a ter, então, um conjunto de preços subindo quase no mesmo ritmo, e em grande medida impulsionados pelos chamados macropreços, né, que são os preços que o governo define, pois são quase monopólio, como é o preço da energia elétrica, o preço do combustível, né? E, portanto, nós passamos a ter algo que a gente não conhecia depois de longo tempo, que foi uma espécie de indexação. Voltou a indexação num país que tem hoje uma estrutura de oferta dos diferentes produtos, uma estrutura quase monopolizada. É importante lembrar que, desde a abertura comercial que o país fez, não é, nós fomos cada vez mais submetidos ao comportamento de grandes empresas nacionais e estrangeiras. A pandemia levou à quebradeira de muitas pequenas empresas, de tal forma que a estrutura de mercado foi cada vez mais se concentrando em poucas empresas, cujo poder de marcar preços é muito maior do que, inclusive, o próprio funcionamento do mercado. Mesmo caindo a demanda, como caiu o consumo em 2020, não é? Os preços continuaram subindo. Então, nós estamos diante de uma situação bastante complicada, que é a volta, a meu modo de ver, pelo menos, a volta da indexação. E o governo vem utilizando basicamente o único remédio, que muitas vezes até veneno, que é a taxa de juros, né? A taxa de juros não está resolvendo, porque apesar da elevação da taxa de juros já vem vindo há algum certo tempo, a inflação não cai, porque é de fato um problema de custos e, de outro lado, de escassez de alguns produtos, e ainda sofre o impacto do preço de commodities em função até do conflito armado da Rússia com a Ucrânia, né? Então, eu penso que nós teremos um ano ainda com inflação muito alta, não é? E que pode ser uma herança maldita, na hipótese, não é, de termos um novo governo com a visão, esperamos, muito diferente da que nós temos atualmente. Isso aí. Rogério, nosso deputado Minas Gerais aí, está aqui o Márcio, que foi nosso presidente do IPEA durante o governo da Dilma. Rogério, abre o microfone aí e vai com a palavra. Obrigado, Zaratini. Primeiro, parabenizá-lo, viu, por essa live importante, porque se tem um assunto que está em voga e nós precisamos de aprofundar, é o assunto da caristia. Ninguém melhor do que o Márcio Postman para falar desse assunto com a gente e, principalmente, como que nós vamos fazer no governo do Lula, e nós estamos na expectativa de elegê-lo. Trago uma notícia boa, viu, Zaratini? Pesquisa, você até colocou ela no grupo da bancada, depois eu fui analisar a pesquisa com detalhes, tá? Porque Minas Gerais é pé quente em eleição, né? Quem ganha em Minas ganha eleição no Brasil. Aécio Neves, que eu digo, ele perdeu para Dilma, dizendo que ia ganhar com 5 milhões de votos, nós ganhamos dele em Minas com 1.800.000 votos, que foi a derrota dele. E o Lula está muito bem lá, nós estamos com 46% e o Bolsonaro 26%, é uma vantagem enorme. A vantagem é tão grande do Lula que o governador Zema, que é desse projeto do novo e ultraliberal,
ele está na frente do Calil, que é o governo prefeito de Belo Horizonte, o ex-prefeito, mas quando o Lula apoia o Calil passa na frente do Zema. Então eu estou numa expectativa muito positiva de que a gente ganhe as eleições, pelo que eu estou vendo em Minas Gerais. Mas é preciso, além de fazer muita campanha, de criar os comitês populares, também a gente apontar para o brasileiro os programas. E este, Zaratini, é um problema crucial. Está muito difícil essa inflação, porque se o preço da gasolina está caro, do diesel está caro, isso vai influenciar no preço dos alimentos. E em supermercado hoje dá tristeza. Isso para a gente que tem recurso, tem salário. Agora, para o povo mais pobre, aquele negócio que está comprando osso, que está subindo em carroceria de caminhão para pegar carne de segunda, infelizmente é uma verdade no Brasil. Então, os preços estão subindo e o governo não tem, ô Márcio, concordo com você, uma política para isso, a não ser subir taxa de juros. Mas se ele não controla o processo inflacionário, que vem também pelo aumento de combustível, não dá ao Brasil um valor estratégico de combate inflacionário, pensando no país, o sacrifício fica para o bolso do povo brasileiro. Então, é um prazer estar com o Márcio, a gente tem trabalhado também lá na Comissão de Trabalho e Administração Pública, eu tenho feito parte como coordenador do núcleo do PT, e a gente viu também que os direitos foram surrupiados por esse governo. Então, desde Temer, os direitos trabalhistas foram também sendo liquidados. E eles diziam que liquidar os direitos dos trabalhadores levaria um controle inflacionário e levaria a geração de emprego. O desemprego aumentou e a inflação continua. Então, os responsáveis pela inflação não é o aumento do salário mínimo, não é o aumento da renda, pelo contrário. O que eles estão fazendo de subir taxa de juros diminui, inclusive, a possibilidade de geração de emprego. Então, Márcio, eu acho que aumentar a renda do povo brasileiro me parece o modo mais sensato de você propor ao Brasil crescer, gerar emprego e ter um controle inflacionário a partir do controle também estratégico dos preços no Brasil, especialmente combustível e energia, né? Queria depois ouvir sua opinião sobre isso. Essa questão aí, Márcio, eu queria pegar o gancho aí nesse final da fala do Rogério, porque, de fato, você vê, a mídia, essa grande mídia gosta de dizer que, olha, o petróleo é uma coisa que está entrando em desuso, está acabando, agora vale a energia solar, a energia eólica, mas o fato é que o petróleo está aí e é muito usado ainda, é uma parte mais importante da matriz energética, né? E, inclusive, nas termoelétricas, que hoje estão muito usadas aqui no Brasil. Então, e a gente sabe que o custo de produção da Petrobras, do petróleo, do gás, é muito inferior ao preço da paridade internacional, que é o preço que o brasileiro hoje paga o óleo diesel, a gasolina, o gás de cozinha, né? Então, essa política, logicamente, ela tem que ser mudada, é evidente, isso nós temos uma plena concordância no PT. Agora, essa política de paridade internacional que levou ao aumento de preços dos combustíveis, que levou ao aumento de preço da energia elétrica, na sua opinião, isso influenciou o aumento geral dos preços? Como é que você vê essa questão? Ela foi... Porque o transporte é o transporte, tudo precisa ser transportado, as pessoas e as mercadorias, né? O que você acha disso, Márcio? Tem uma influência, uma ligação? Microfone, Márcio. Certamente que tem. Vocês sabem perfeitamente, o Rogério e Zaratini, que são macro preços, ou seja, o comportamento desses preços. Estamos falando aqui de petróleo, taxa de juros, por exemplo, taxa de câmbio, não é? São preços cuja alteração impacta a matriz de formação de preços privados, não é? E rebate, obviamente, no padrão de vida em termos de acesso a consumo dos produtos. Penso, inclusive, que mais do que influenciar a elevação dos preços diante
da política praticada, né, no setor de energia no Brasil é o fator principal para que haja essa indexação. O que é uma indexação? É que, segundo, inclusive, o próprio IBGE, são milhares de preços de produtos que o IBGE controla do ponto de vista da evolução a cada mês, e percebe-se que os preços, de maneira geral, em torno de 70%, 80%, estão subindo no mesmo ritmo. Então, isso significa que há uma indexação, que é um problema sério da inflação, não é algo que se resolve apenas e tão somente com políticas tradicionais, porque a indexação significa dizer que, seja qual for o preço estabelecido, os demais acompanham, não é? Então, retira justamente a lógica do mercado, que se fala em que a oferta e a procura determinam o preço final, o que está demonstrando cada vez mais não ser uma verdade, até porque nós estamos cada vez com menos ofertantes, são grandes empresas, infelizmente nós já estamos há um longo tempo sem crescimento econômico, e temos tido, inclusive, empresas que estão saindo do Brasil, empresas que fecharam, então são um conjunto menor de formadores de preço. Isso exigiria, entendo eu, não é, um grande diálogo nacional em torno da própria formação de preços. Além da recuperação, evidentemente, dos instrumentos tradicionais de combate à inflação, especialmente a inflação de custo, mas um diálogo, não é, com os principais formadores de preço do Brasil, para além do setor público. Porque, do contrário, as ferramentas tradicionais me parece que não dão conta. Essa é a questão muito importante que precisamos considerar. Rogério. Não, exatamente. Agora, a política também do governo, que diz respeito às questões estratégicas, é de entrega àquilo que interessa ao capital financeiro. Então, Zaratini e Márcio, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós tivemos uma experiência completamente negativa de como se encarou a questão da mineração no estado de Minas Gerais e no Brasil. Então, nós tínhamos um sistema de minerar onde a matéria-prima era depois extraída para a produção de aço, industrialização, geração de transporte através das ferrovias, e você tinha um sistema integrado que era estatal, tanto da Vale do Rio Doce, mas também da Companhia Siderúrgica Nacional, da Uzi Minas, da Cesita, que eram empresas, portanto, públicas, que também faziam da extração, primeiro, a produção também de aço, com geração de emprego e desenvolvimento econômico estratégico. Isso foi substituído pela mera exportação de matéria-prima, que foi quando, então, existiu a privatização da Vale do Rio Doce, que passou a se chamar apenas Vale. O impacto disso em Minas Gerais foi intenso. Nós tivemos uma superexploração do minério de extração e exportação, mas nada de industrialização. Então, Minas perdeu uma capacidade ali, tanto de geração de emprego, quanto de geração de renda e produtividade do Estado. Eu tenho a impressão, Márcio, que essa política que eles fazem agora com a Petrobras é exatamente a mesma. Então, vai valorizar a extração do óleo bruto e não mais o refino para a produção de óleo diesel e de gasolina. Ora, o controle e o preço ficam, portanto, dolarizados, porque passa a ser o mecanismo, né, internacional a este tipo de desenvolvimento e não aquilo que estrategicamente nós queríamos para o Brasil. Apenas um comentário seu em relação a isso. Esta política que eles hoje querem fazer, tanto para o setor de energia quanto para o setor de petróleo, não irá levar também, além dos riscos ambientais, a essa desindustrialização e, nesse aspecto também, que os preços não tenham mais capacidade de serem controlados para controle inflacionário a favor do povo brasileiro? Bom, não sei se o Zaratini te permite, mas um breve comentário, porque esse tema é importante do ponto de vista da nação, né? É que nós tínhamos, praticamente até a crise de 2008, por exemplo, não é? Um movimento muito grande de aquisições, fusões que se davam e estimuladas pela privatização da presença do capital externo, de grandes empresas privadas adquirindo
empresas que eram privatizadas, e mesmo empresas privadas, um processo de fusão e aquisição muito intenso que levou, na verdade, a um mundo hoje governado por grandes corporações transnacionais, né? Empresas que possuem um faturamento superior ao PIB de países, né? Quer dizer, hoje, se você somar o faturamento das 4 maiores empresas do mundo, equivale ao PIB do Brasil, que já foi o 6º, hoje é o 13º. Então, a globalização desregulada que aconteceu, ela, de certa maneira, favoreceu muito o poder privado de grandes empresas, que passaram, inclusive, a questionar o poder político dos Estados nacionais. Bom, mas acontece que desde a crise financeira de 2008 em diante, houve uma reversão desse movimento das grandes empresas privadas e uma certa ascensão de empresas estatais. Por exemplo, em 2005, nós não tínhamos 5% das 500 maiores empresas do mundo constituídas por empresas estatais. O último levantamento que foi feito, pelo menos que eu tive acesso em 2020, nós já tínhamos quase 40% das grandes empresas, das 500 maiores grandes empresas, formada por empresas estatais. Então, houve, na verdade, um movimento de reestatização de vários serviços que foram privatizados, isso na Europa, nos Estados Unidos, porque, infelizmente, a privatização foi acompanhada não de mais investimento, queda no preço e melhora nos serviços, né? E justamente a avaliação de que a privatização de vários serviços públicos levou, na verdade, à elevação da tarifa. O Brasil tem uma das tarifas, por exemplo, telefônica, uma das mais altas do mundo, não é isso? Nós temos taxas de juros que estão entre as mais altas do mundo, que colocam os bancos, por exemplo, entre os principais, mais rentáveis do mundo. Nós temos a Petrobras, que, embora empresa estatal, está entre as mais rentáveis do mundo, porque, no fundo, as próprias empresas estatais estão sendo geridas como se fossem privadas. A Petrobras, ela opera em função dos seus acionistas, e não por ser uma empresa nacional, uma empresa pública, que deveria estar olhando para o público e não para os seus acionistas, né? Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção é que houve uma recuperação do papel da grande empresa pública e estatal, e nós no Brasil, parece que estamos fora disso. Certo? Ou seja, estamos ainda praticando uma política que perdeu sentido. Basta dizer que a refinaria, a última refinaria que foi privatizada na Bahia, por exemplo, ela foi comprada por um fundo estatal dos Emirados Árabes. No fundo, é uma gestão estatal pública nesse sentido, né? A Índia, a China, a Noruega têm praticado muito isso. Então, me parece que no próximo governo é necessário discutir, na verdade, o que é uma empresa estatal e empresa pública, porque, do contrário, se nós ficarmos nas mãos das grandes empresas privadas, nós não temos autonomia do ponto de vista da formação de preços, porque são preços internacionais e cabe, portanto, no Brasil apenas repassar para o consumidor esses preços dolarizados na moeda nacional. Então, perde sentido a política pública, a meu modo de ver, e o papel que a empresa pública deve ter num país com as características como o Brasil. É isso aí. Márcio, o governo, através do Banco Central, né, que apesar de agora ser independente, diz que é independente, foi aprovado aqui pelo Congresso Nacional a independência do Banco Central, que sempre foi uma bandeira da direita neoliberal. Agora o Banco Central vem, para combater essa inflação, esse custo de vida, vem aumentando a taxa de juros. E há uma perspectiva aí de chegar até a 14%, né, a taxa de juros Selic, que é a taxa de juros que regula, de certa forma, o mercado financeiro e que, na verdade, corrige a dívida interna brasileira, né? Então, quando você aumenta a taxa Selic, um dos efeitos é aumentar a dívida do governo. E, do outro lado, teoricamente, você reduz a demanda e, portanto, reduz o consumo, fazendo com que os preços baixem. A minha impressão é que o consumo está muito baixo. O consumo está muito baixo. Eu tenho uma sensação, porque a gente entra num supermercado hoje, a gente vai numa feira, a gente anda pelas ruas de comércio de São Paulo, de outras cidades, e o número de pessoas é muito pequeno. Tem uma rua lá em São Paulo chamada Rua São Bento, que é uma rua muito importante, que era muito importante no comércio. Hoje, praticamente 40% das lojas estão fechadas, né? Então, lógico, pode dizer, aumentou o comércio eletrônico, mas não aumentou tanto assim pelas estatísticas que a gente vê.
Então, você acha que essa política do governo, do Banco Central, de aumentar juros, ela vai levar a uma queda de preços? Como é que você vê isso, Márcio? Eu penso que o Banco Central, na verdade, ao elevar a taxa de juros, ele está visando uma outra variável que não o combate do ponto de vista da inflação pela redução do consumo, pela elevação do custo da moeda, coisa desse tipo, que é, em geral, a relação que se tem com taxa de juros e demanda, como você bem apresentou, não é? A impressão que eu tenho é que, na verdade, o papel do Banco Central em elevar a taxa de juros é justamente atrair mais dólares, mais moedas fortes, né, que permite, na verdade, a valorização do real, e com a valorização do real, ele estabilizar o preço num determinado patamar, os preços num determinado patamar, né? Vamos lembrar que, infelizmente, a economia brasileira hoje está cada vez mais parecida com uma espécie de queijo suíço. Nós estamos cheios de buracos na economia brasileira. O PIB, segundo o IBGE, né, o Produto Interno Bruto, em 2021, teria crescido 4,6%. Só que quando a gente vai olhar, quer dizer, para crescer um ponto percentual a economia nacional, o PIB, é necessário subir 3 vezes mais a importação. Porque hoje nós somos muito dependentes de produtos industrializados, produtos com maior valor agregado, tecnologicamente avançados, né? Então, isso tem um custo, né? Por exemplo, a valorização, em tese, a valorização da nossa moeda deveria derrubar o preço do pãozinho e o preço dos remédios, para dar a identificação direta, porque, em grande medida, esses dois produtos, não é, são constituídos a partir de insumos que vêm do exterior. O trigo, não é, no caso do pão, e diversos componentes e insumos na saúde. 95% dos insumos no complexo da saúde vêm da importação. Então, assim como havia desvalorização da moeda ou elevação dos preços internacionais, por serem commodities, imediatamente eram repassados para o consumidor. Agora, veja, a nossa moeda foi valorizada, né? O câmbio se desvalorizou diante da nossa moeda, era mais de 5, está abaixo de 5. Então, em tese, a gente precisaria estar acompanhando o preço do pãozinho, dos remédios estarem caindo. Ele só sobe quando desvaloriza a nossa moeda. Mas, pelo menos, a impressão que eu tenho, a aposta do Banco Central, é justamente atrair uma massa de recursos dessa liquidez internacional que nós temos hoje. Estamos falando de uma economia que está beirando a recessão, a economia mundial. Não é? O quadro internacional é muito complexo. Estamos com inflação em vários países também, não é? Então, me parece que o Banco Central está olhando uma outra meta, que é justamente valorizar muito o real e, com isso, permitir que se estabilize os preços internos, já que grande parte dos preços no Brasil são formados a partir dos preços internacionais. Legal. E muita gente aqui assistindo, viu, Rogério? Eu vou pedir aqui para o pessoal dar aquela curtida e compartilhar aí, tá vendo? Estou vendo aqui muitos companheiros. Está aqui o nosso companheiro Ticalão de Serrana. Serrana, cidade que vacinou em primeiro lugar os seus habitantes. E o Ticalão já foi lá da prefeitura, na época governada pelo PT. Grande abraço a ele aí e a todos que estão assistindo. Rogério. Eu queria dar sequência nisso, Márcio, para você entrar um pouco, então, no seguinte. Tudo bem, o Banco Central faz isso para trazer dólar, tentar valorizar o real, mas como é que fica nesta política a questão de emprego e dos direitos? Que é também algo fundamental e será fundamental nesta campanha. Nós estamos ainda batendo aí 13 milhões de desempregados. Não se vê incentivo para industrialização. Trazer esses dólares não significa industrializar. Os bens e serviços também têm caído. E os direitos, eles retiraram, nessa balela de que, retirando direito, você também poderia conter o processo inflacionário, gerar mais emprego. Eles são muito cara de pau, Márcio. Lá na Comissão de Trabalho e Administração Pública, eu fico impressionado de ver os deputados bolsonaristas, os deputados da direita, falando sobre a questão de emprego. Então, quando o Bolsonaro tentou impor aquela carteira verde e amarela, especialmente para a juventude, que era carteira sem direito algum, inclusive retirando até 13º, terço de férias para a juventude,
para dar um emprego sem direitos, eles diziam, e é um slogan que o Bolsonaro usa, não pode falar mais Bolsonaro, né? Tem que falar genocida, capeta, coisa ruim, para não propalar o nome dele, segundo a Anitta. Mas o fato é que eles propagam o seguinte: é melhor ter menos direitos e mais emprego do que ter muitos direitos e nenhum emprego. Então, esta relação que eles fazem, com essa atração de dólar, tem influência nisso no desemprego? Como é que a gente resolve essa situação no ponto de vista do governo do PT? Bom, eu converjo com essa visão que nós precisamos, né, para sair da situação que nós nos encontramos. O Brasil se transformou numa plataforma de financiarização, de valorização do estoque de riqueza velho, que está circulando, girando no mercado financeiro, e o Estado é um dos principais sustentadores disso. Nós temos praticamente hoje 7 trilhões de reais depositados em títulos públicos. Ou seja, esse é um recurso que poderia perfeitamente estar sendo aplicado em atividades produtivas. Então, o Brasil tem capital, certo? O Brasil tem terras férteis. Segundo a Embrapa e a NASA, o Brasil não ocupa nem 10% das suas terras férteis. Então, tem terra sobrando para ser trabalhada, para ser produzida. Não é? Nós somos um país em construção, um país que falta praticamente de tudo. Uma parte da população não tem casa, e aquela que tem casa habita em situações muito precárias, que são praticamente dormitórios. Né? A gente viu em 2020, diante da política de isolamento, grande parte dos brasileiros não tinha condições de fazer isolamento, não tinha condições de ficar na sua casa, porque são, na verdade, dormitórios. As pessoas ficam lá algumas horas para a sua higiene, alimentação e para um sono, e o resto passam fora da casa, porque são casas muito pequenas, não é? Enfim, a nossa infraestrutura, bom, então nós temos um país a construir. Então nós temos tecnologia para isso, inclusive, né? Nossa infraestrutura, etc. E temos uma quantidade enorme de mão de obra. Então, eu quero dizer, o problema do Brasil, a meu modo de ver, não é econômico. O problema do Brasil é político, é como nós vamos reunir esses 3 elementos fundamentais do desenvolvimento. É capital, é trabalho, tá certo? E infraestrutura, terras, produção. Então, o imbróglio, a meu modo de ver, é político. É como nós vamos construir uma maioria que impulsione o crescimento, porque a maioria que hoje nos controla é uma maioria anti-crescimento econômico. Ela não cria as condições para que você possa, de fato, desmobilizar o capital do setor financeiro. Né? Por quê? Porque, no fundo, é o seguinte, nós estamos trabalhando cada vez mais como se a economia fosse um fim em si mesmo. A economia é um meio, é a política que define o fim. Aonde nós queremos chegar? O que nós queremos ser? Ser um país agrário? Eu desconheço, sinceramente, um país que tenha se desenvolvido apenas e tão somente pela agricultura, pela pecuária. São atividades muito importantes, inegáveis, mas elas por si só não me parecem suficientes. Não conheço também nenhum país que tenha se desenvolvido pelo setor financeiro. O desenvolvimento está vinculado à indústria. A indústria é a coluna vertebral de qualquer desenvolvimento nos dias de hoje. Porém, penso também que a indústria por si só já não justifica ser recuperada pela questão do emprego. Por várias razões, hoje a indústria ela responde por menos ocupação, por a sua reorganização, pela forma com que a informatização entrou para dentro da indústria e assim por diante. Mas a indústria me parece ser essencial, inclusive, como uma política de segurança nacional. Você veja que na pandemia, agora inclusive na guerra, o formato das cadeias globais não oferece estabilidade para os países. Nós estamos diante de situações dramáticas que faltam insumos. A indústria automobilística parou porque não tinha componentes. E assim por diante. Então, por uma questão de segurança, é fundamental que o Brasil recomponha, a meu modo de ver, tá certo, a sua estrutura produtiva. Agora, olhar a questão do emprego, me parece que nós temos que olhar sobre outros aspectos, como que talvez não tenha se olhado no passado, que é a questão de cuidados. Nós precisamos ter uma política decente de cuidados de pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil está vivendo uma mudança demográfica excepcional. Né? O Brasil, que sua população tinha crescido 10 vezes no século passado, para este século a população não vai crescer 4%. Nós estamos vivendo um processo de redução drástica da juventude, tem cada vez menos estudantes no ensino fundamental. Vocês devem saber que o Brasil hoje é um país que mais fecha escola no mundo. Os prefeitos estão fechando escola,
Talvez tivesse aí a oportunidade de melhorar a qualidade, ensino integral e assim por diante, mas estão fechando escolas e concentrando os alunos em poucos lugares, utilizando o ônibus para deslocamento. Então as crianças ficam uma parte do tempo viajando de um lugar para outro. Então a questão demográfica vai colocando o quê? Presença de cada vez pessoas com mais idades. Então precisamos nos preocupar com uma política de cuidados. Isso eu acho muito importante, ela é fortemente geradora de empregos. Uma política de cuidado das nossas cidades. As nossas cidades, vocês conhecem o Brasil, não é? É uma vergonha as nossas cidades, os nossos centros das cidades que estão completamente, eu diria assim, depauperados, com uma quantidade enorme de população de rua. Precisamos cuidar da nossa cidade, isso significa cuidar das pessoas. Precisamos cuidar do nosso meio ambiente. Então, eu disse assim, nós precisamos olhar, vejo eu, o tema do emprego numa perspectiva que não é apenas economicista, nesse sentido, que é vinculada à economia. É claro que a economia é central, mas a economia, volto a dizer, é um meio. O que define o fim é a política. E essa me parece a questão muito interessante que está se passando dentro da formação da chapa liderada pelo presidente Lula, não é? Que ao invés de você fazer acordos depois que terminou a eleição, está sendo feito antes. Tá certo? Pensado, na verdade, uma estratégia com vários partidos em função de objetivos políticos. A economia vai se resolver depois, mas a economia não deve ser o centro, talvez, como fora no passado, em que a economia determina os rumos da política. Precisamos voltar a um momento que quem determina os rumos da economia é a política. Perfeito. Márcio, eu fico imaginando aí, nós estamos vendo uma inflação de mais de 10%, né? Um aumento de custo de vida das famílias mais pobres passando disso. E a maioria dos salários estão congelados, quando não sendo reduzidos aí pelo desemprego. Um governo Lula, iniciando aí em janeiro do ano que vem, ele abre expectativas enormes, né, de melhoria das condições de vida. As pessoas vão votar no Lula porque querem melhorar de vida, né? E um dos pontos principais é exatamente a melhoria do salário mínimo, né? O salário mínimo abrange, vamos dizer assim, ele remunera a maior parte da força de trabalho no Brasil e a maior parte dos aposentados também, cerca de 18 milhões de aposentados, né? Então, você acha assim, o Lula ganhando a eleição, lógico, ele se propuser um aumento do salário mínimo, como a gente quer aqui, que a gente defende, muitos vão dizer, isso é inflacionário, vai gerar mais inflação. Qual a sua resposta para isso? Como é que você enxerga isso? Nós vamos conseguir atender a esses milhões de brasileiros que têm essa expectativa de melhoria de vida com o governo Lula? Bom, eu diria, essa é a razão, não é, para que, entendo, alguém que já está com uma idade que permitiria estar num patamar mais tranquilo, assumir a responsabilidade de ser candidato a presidente. E vocês, senhores aí que estão na política, sabem que não é coisa simples. Então, entendo que a disposição do presidente Lula, de certa forma, não é de construir uma candidatura que permita justamente que seu governo seja um governo para esse sentido geral da população brasileira que vem, na verdade, vivendo um quadro de degradação acentuado, né? É preciso também, além disso que você está dizendo, do ponto de vista do poder aquisitivo, né, recuperar serviços públicos, porque é essa função, eu diria assim, do Estado, olhar para esses segmentos que fazem parte de um país que praticamente 70% da população recebe até um salário mínimo. É isso que nós estamos falando, esse é o Brasil, né? Então o salário mínimo tem um papel muito importante. Agora, a elevação de fato do poder aquisitivo, ela é importante que seja feita também na medida que a gente consiga impulsionar a atividade econômica. Não que precisamos... A atividade econômica determina a elevação do salário mínimo, mas obviamente que até inclusive o sentido contrário, tendo maior renda, maior consumo, estimula a atividade econômica, mas também precisamos reconhecer que hoje é uma economia com muitos buracos, né? Vamos lembrar aqui um pouco da presidenta Dilma no início, há 10 anos atrás, não é? Ou seja, quando você tem uma economia que depende do exterior, especialmente em setores importantes como os industriais, né, há um vazamento de renda, porque a população melhora o seu nível de renda, ela vai no supermercado, ela vai fazer a compra, que é obviamente necessário e importante,
Mas se o país não tem condições de atender esta oferta, essa demanda, ele termina importando. Então poderemos ter problemas de importação nesse sentido, ou de balança comercial. Como o Brasil tem uma reserva considerável, isso é possível administrar por alguns anos. Mas também me parece que é importante, assim como estímulo à demanda, ao consumo, atender o problema da fome no Brasil, da subnutrição, né, da qualidade de vida, em última análise, ter uma política de desenvolvimento produtivo. Porque isso é muito importante para nos dar, digamos, sustentabilidade no emprego, porque o que a gente tem visto no período mais recente é até a expansão de algum tipo de ocupação, mas são ocupações temporárias, que não estão garantidas no médio e longo prazo a sua existência. E isso faz que parte importante da juventude esteja submetido, na verdade, a uma incerteza. Não tem condições de calcular, planejar o de amanhã, porque depende, na verdade, de decisões que são de curtíssimo prazo, do ponto de vista de um país que não consegue ampliar o investimento e garantir, digamos, estabilidade para quem precisa tomar decisão de produção, né, de investimento. Então, combinaria, digamos, a elevação do salário mínimo, do nível de renda da população, maior estímulo, fortalecimento dos sindicatos para que eles também possam negociar a taxa de salários nas negociações coletivas. Os sindicatos foram muito enfraquecidos, né? Preciso recuperar o papel dos sindicatos. O Biden tem procurado fazer isso. Isso é fundamental numa democracia, que os sindicatos recuperem o seu papel, né? E, ao mesmo tempo, uma política de desenvolvimento produtivo, uma expansão, uma recuperação da estrutura produtiva nacional. Rogério, vamos lá para a gente já ir para os finalmente aqui, que nós já chegamos aqui a 40 minutos. E vamos... É isso, Zaratini. A gente está de parabéns aí. O Márcio está dando aí para a gente um apanhado muito importante da situação. A gente discute isso muito no núcleo de trabalho do PT. E para induzir crescimento, você tem que ter renda, né? O povo brasileiro sem renda, como é que você induz crescimento? Como disse o Lula, se não tiver um dinheirinho no bolso para o pobre fazer as compras, como é que vai fazer com que se aumente a produção? Então, isso acabou colocando por terra aquilo que, desde a época da ditadura, o Delfim Neto tentou impor ao Brasil, né? Que gera inflação é aumento de salário. Então, eles colocavam isso e diziam que primeiro precisava crescer para depois dividir o bolo. E o que a gente vê é que é o contrário, tem que ter renda para poder ter o desenvolvimento. Então, os governos do Lula e da Dilma foram exatamente o oposto desse paradigma atrasado que eles colocam. Agora, no caso do governo Bolsonaro, me parece também que tem ali uma certa ausência de teoria, de política, uma indigência muito grande, né? Então, não tem formulação. O ministro Paulo Guedes, quando vem aqui discutir alguma coisa, você não sente que ele tem formulação teórica sobre o que fazer com o país. Não se incentiva que a própria economia trabalhe do ponto de vista de opções políticas, que tem que ser feito no Brasil. Então, é uma cartilha completamente do mercado, sem nenhuma produção teórica também, do ponto de vista da economia, no sentido político. Então, Márcio, eu acho que isso também nós temos que resgatar a produção política através também da teoria, né, da formulação, coisa que está também proibida nesse governo. É um governo pobre nesse aspecto teórico da ciência. Então, ele nega tudo, então nega a capacidade também de ter alternativas. Né? A impressão que eu tenho desse governo. Felizmente está acabando, porque são 4 anos de governo, parece 50. É um sacrifício para o povo brasileiro. É o contrário do slogan do mineiro Juscelino Kubitschek, que queria fazer 50 anos em 5. Esse é o contrário, destruir em 5 o que ninguém consegue destruir em 50. Então, felizmente, estamos chegando ao fim, Zaratini. Eles estão meio desesperados. Eu vi hoje aqui no plenário, né? Teve até deputado vestindo boina do Exército para defender o Exército. E eu pensando comigo, o símbolo do Exército hoje não é nem a boina mais, já é Viagra. Viagra e prótese peniana, né?
Então, é a desmoralização completa das instituições, até aquelas que eles julgam que são instituições para eles terem alguma importância. Então, felizmente, é um governo de indigentes que está chegando ao final. E eles reafirmando, é um governo sem corrupção, não tem corrupção. Mas, Márcio, é isso mesmo, esse governo não tem política econômica, não tem proposta, ou simplesmente eles estão deixando os ricos ficarem mais bilionários, os bilionários mais trilionários, e assim por diante? Só um comentário, sem corrupção talvez seja o número 100, não é isso? Não sei, tem que só ver qual, se é com S ou com C o tal do 100, tá certo? Bom, eu penso sim que há uma visão estruturada do ponto de vista do país. Por exemplo, eu entendo que há a visão do ministro da Economia é um pouco diferente da visão, digamos, dos neoliberais que estiveram à frente da área econômica nos anos 90. Não é? Ou seja, aqueles estariam muito mais ligados, eu diria assim, à questão bancário-financeira, e este me parece mais vinculado à questão do mercado de capitais e, obviamente, a financiarização. Mas há um diferencial nesse sentido, que talvez seja importante apenas ressaltar. Não é? Mas, obviamente, que por ser uma equipe que se diz do sonho do mercado financeiro, não é uma equipe que trabalha com espontaneidade no mercado e, portanto, o papel do governo é uma espécie de pronto-socorro. É um governo que não tem horizonte, que não tem planejamento, então é uma espécie de pronto-socorro. Ele na verdade, procura oferecer respostas de curto prazo diante da emergência, de quem pressiona mais. Então, o setor do agronegócio tem mais força, leva, tá certo, subsídios, enfim, libera agrotóxicos, tá certo? Na verdade, eu diria assim, esse governo me parece trazer embutido características muito próprias da República Velha, né? Aquela que percorreu os anos de 1889 a 1930, porque ela guarda alguma identidade com a política do mandonismo, né? Que é o que se percebe em grande parte dos cargos que são ocupados, que estão a serviço de quem manda. Né, são ocupados, em geral, por pessoas que não têm qualificação para isso, não têm, na verdade, uma disciplina, uma responsabilidade, um profissionalismo. Elas estão lá para executar tarefas de quem mandou. Então, uma prática do mandonismo, muito característica do Brasil pré-1930. Ao mesmo tempo, é um governo, na verdade, que foi formando clientelas, né? A volta do clientelismo. Eu, pelo menos, vejo assim o desmonte do Bolsa Família e criação de uma outra coisa que tem prazo de validade, em tese terminaria este ano, em função muito própria da eleição. Isso é a lógica do clientelismo tradicional. Não é? E, por fim, eu diria assim, também a presença de uma espécie de um novo colonialismo, na medida que tem figuras, colegas dos senhores, tá certo? Que mandam no orçamento, né? Um orçamento que decide a vida, né, de determinadas pessoas, governos, prefeitos e assim por diante. Então, e tudo intransparente. Né? Então, me parece práticas muito próprias, não é, de uma experiência pretérita do Brasil que voltou com muita força. Eu acho que o encerramento do ciclo político da nova república, né, o fim da experiência do presidencialismo de coalizão nos colocou nesta nova situação, né, de mandonismo, clientelismo e novo colonialismo que precisa ser enfrentado. Né? Obviamente, essa situação me parece muito difícil para um governo democrático e popular que se pretende vitorioso a partir do ano que vem. É isso aí. É esse o grande desafio, é governar nessa situação no Congresso, com esse Congresso que você citou, né? Colonialista, né? E mandonista. Rogério, para a gente encerrar, suas palavras aí para a gente concluindo aqui, que já estamos no nosso tempo. Não, apenas para despedir, Zaratini, obrigado pelo convite de estar aqui com o Márcio Postman. Depois vou convidá-lo para ir lá também numa live com a gente em Minas Gerais, para a gente discutir um pouco dessa questão também com os mineiros e mineiras que estão também lá sofrendo, né, com a carestia, com alto preço, com esse governo Bolsonaro.
mas a gente está muito animado, viu? Tem muitas propostas e nós vamos construir um futuro do Brasil muito melhor que esse, com toda certeza. Então, parabéns aí para o Márcio, parabéns aí, Zaratini, pela live, viu? E pela escolha do tema. Grande abraço. Legal. Sempre da luta. Obrigado, Rogério. Márcio, muito obrigado aí. Suas palavras finais, você contribuiu muito. É importante a gente fazer esse debate, porque as pessoas precisam conhecer o que está acontecendo agora e a gente já jogar na perspectiva do ano que vem. Porque nós precisamos dar uma virada nesse país e vamos ter que trabalhar muito para isso acontecer no campo da política, elegendo agora, buscando eleger o Lula, mas também mudar o Congresso. Nós precisamos mudar o Congresso. O Congresso precisa ter outra composição. E não vai ser fácil, não, porque bolsonaristas vão continuar existindo, o Centrão vai continuar existindo, nós precisamos encolher eles para a gente poder formar uma nova maioria aqui capaz de levar adiante os projetos de Lula e do PT. Então, Márcio, sua conclusão para encerrar. Eu gostaria também de destacar, não é, como eu vejo esse período histórico. Eu sou otimista porque eu trabalho com a história e percebo justamente que nós estamos diante de uma mudança de época. Não é? Nós vínhamos num sentido, tomamos um tombo, não é? Estamos de pé novamente. Isso aconteceu em outros momentos. Se a gente comparar o que foi a década de 1930, uma década importante que permitiu sair de uma sociedade primitiva, agrária, e montar um projeto urbano industrial, né? Isso não foi feito com simplicidade, foi um período completo. Teve a Revolução de 30, teve a Contra-Revolução de 32, teve a Intentona de 35, o Estado Novo. Ou seja, nós estamos vivendo essa época, não é, de avanços, retrocessos, porque há uma correlação de forças. E a questão central, me parece, é justamente de formar uma nova maioria que nos dê lastro para governar para os que mais precisam, né? E vocês dois, dentro da bancada nossa do PT, são as nossas referências pelo compromisso, pela trajetória. Não é fácil, não deve ter sido fácil exercer um mandato, né, diante de um governo como esse, mas vocês cumpriram e cumprem um papel que é para nós uma referência, e fico grato pela oportunidade de estar junto com vocês debatendo questões tão importantes como a economia e, sobretudo, o problema da inflação no Brasil. É isso aí. Obrigado, Márcio. Eu também sou otimista, viu? Porque você pega, depois da Segunda Guerra, nós ganhamos praticamente todas as eleições, né? Mesmo Sim. Se a gente considerar o Fernando Henrique tinha um viés aparentemente progressista para os eleitores, que era uma tradição daquele MDB antiditadura, né? Então o povo ainda não entendia bem, né, a diferença entre o Fernando Henrique e o PT. Mas depois perdemos só a eleição de 2018 para o Bolsonaro, que eles tiveram que dar um golpe contra a Dilma e tiveram que prender o Lula. Então, eleições livres no Brasil, cá entre nós, o nosso campo faturou muitas, e eu tenho expectativa de que nós vamos continuar faturando. Obrigado, Márcio, obrigado, Rogério, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanharam aqui nessa live. Obrigado. Boa noite, tchau, tchau.